Bom dia a todos. Bem-vindos nesse webinar sobre projetos colaborativos por meio de intercâmbio de pessoal, graças à chamada Marie Skłodowska-Curie Staff Exchanges. Agradeço muito o convite da Unicamp e o interesse pela chamada, na pessoa da Marilda Botesi, do Grant Office da Unicamp, que convidou a Euraxis para organizar essa sessão de informação. Gostaria também de agradecer a participação da Virgínia Sanches Subinhas, que é coordenadora de programas científicos na FAPESP e vai explicar o cofomento da FAPESP para participar dessa chamada, assim como os pesquisadores da Unicamp, Regina Lúcia de Oliveira Moraes, da Faculdade de Tecnologia de Limeira, e o Bruno Brandão Fischer, da Faculdade de Ciências Aplicadas, que participam do projeto Marie Skłodowska-Curie Staff Exchange e vão explicar a sua experiência para vocês entenderem melhor as vantagens e o processo de participação. Sem mais delongas, eu gostaria de dar a palavra para Marilda Botesi para as suas palavras de abertura. Bom dia a todos, muito obrigada pela participação desse grupo grande que está aqui nos acompanhando. O som tá bom? Vocês me ouvem bem? Tudo certo. Tá bom. Em primeiro lugar, Charlotte, muito obrigada pela parceria. Para a Unicamp é sempre muito importante poder ter uma interação mais direta com instituições como de pesquisa como essas todas da União Europeia, né, que a gente tem participado. Então, e agradeço muito, muito, muito também a professora Regina, professor Bruno, um prazer enorme, muito obrigada por terem respondido ao nosso convite. E para mim um prazer enorme estar aqui, especialmente vendo a Virgínia da FAPESP, com quem eu trabalhei por muitos anos. Então, tá tudo ótimo, muito obrigada a todos. Em primeiro lugar, eu queria, na verdade, em segundo lugar, né? Em primeiro lugar foram os agradecimentos, em segundo lugar, eu queria contar para vocês que o Grant Office é um órgão da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp e ele foi criado para poder oferecer apoio institucional para os pesquisadores da universidade. Nas mais diversas formas, não vou entrar no detalhe aqui, né? Mas uma das formas de apoio é estimular parcerias com pesquisadores internacionais. Porque a gente acredita muito que, e a gente tem dados para provar isso, né? Que quando as pesquisas são feitas em grupos maiores de instituições variadas, especialmente de instituições internacionais, o impacto dos resultados dessa pesquisa é maior, o impacto social, o impacto intelectual, o impacto acadêmico, né? Então, a gente acredita que o estímulo à colaboração internacional é vital para o sucesso das pesquisas, tá? Então, neste sentido, nós queremos dizer para a comunidade da Unicamp, de pesquisadores da Unicamp, que esta chamada do Marie Curie Staff Exchange é uma chamada em parceria com a FAPESP, que tem muito o nosso apoio. Ela já aconteceu diversas outras vezes, mas a gente queria mais, a gente quer uma adesão maior. A gente gostaria que os pesquisadores da Unicamp submetessem mais propostas neste edital, nesta chamada, porque a gente acredita muito no sucesso da parceria com a União Europeia. E especialmente porque tem o apoio da FAPESP pelo lado brasileiro, né? E a FAPESP é uma instituição cuja seriedade e capacidade eu não preciso falar aqui para ninguém, porque todo mundo sabe, todo mundo conhece, e é uma coisa assim bastante, vamos dizer assim, certificada, né? Então, eu não gostaria de tomar mais tempo sobre isso. Eu quero colocar o Grant Office à disposição dos senhores interessados em fazer as parcerias, em submeter propostas, porque
se vocês tiverem dúvidas, cada unidade de cada um de vocês tem uma coisa que a gente chama de escritórios locais de apoio institucional, que são os escritórios de apoio institucional à pesquisa em cada unidade, cada centro, cada núcleo da Unicamp, que são o apoio direto. Eu sei que tanto na FT quanto na FCA vocês têm um suporte bom para isso. Então, vocês têm o suporte direto dentro da própria unidade, mas na dúvida, podem recorrer a nós, que a gente pode dar todo o suporte para todos vocês que estão nos assistindo aqui, interessados em submeter projetos. Tá bom? Boa sorte, bom trabalho, e eu espero que a- os depoimentos de Bruno e Regina, que já tiveram o financiamento no âmbito destes editais, o depoimento deles esclareça e mostre para vocês que é fácil de levar isso para frente e que os resultados importam e muito. Importam e impactam na sua produção acadêmica, na sua produção científica, enfim. E agradeço muito a Virgínia por poder participar aqui e ajudar a contar do ponto de vista da FAPESP como é que se dá essa interação. Tá bom? Obrigada, gente. Bom trabalho a todos. Estamos aqui para responder qualquer dúvida, se for o caso. Tá? Charlotte, muito obrigada pela parceria. Eu que agradeço e parabenizo. Eu acho que talvez a Unicamp seja a única instituição do Brasil que tem uma oficina de bolsa de ajuda para buscar fomento. E isso é uma grande ajuda, um grande apoio, não, para a Euraxis para divulgar as nossas informações e sabemos que depois tem apoio para tornar esses projetos realidade. Hoje nós vamos focar na chamada Marie Skłodowska-Curie Staff Exchanges, que está aberta e que de fato é uma porta de entrada para a cooperação científica com a Europa, no sentido que o Brasil é muito bem sucedido e que são projetos, vocês vão ver que oferecem muitas oportunidade, muita flexibilidade e vamos ver como vocês podem beneficiar desde a Unicamp e desde as outras instituições. Eu sei que temos ouvintes que estão do Brasil inteiro e que têm interesse em submeter propostas. Vamos ver como funciona. As ações Marie Skłodowska-Curie fazem parte do programa de fomento da União Europeia chamado Horizonte Europa, que não é um programa, é o maior programa do mundo, e que financia pesquisadores do mundo todo para realizar mobilidade na Europa ou seleciona projetos colaborativos com participação de pesquisadores europeus e do mundo todo, inclusive brasileiros. As ações Marie Skłodowska-Curie são várias. Hoje nós vamos focar na chamada Staff Exchanges, mas também tem oportunidade para realizar um doutorado na Europa ou, do ponto de vista da instituição, oferecer uma formação doutoral. Tem uma chamada Postdoctoral Fellowships, que vai abrir daqui a um mês e que permite que vocês realizem pós-doutorados na Europa, mas também que vocês tragam pesquisadores pós-doutorando na Unicamp. Então, eu só menciono essa chamada para vocês explorarem depois mais essa oportunidade. E hoje vamos focar na chamada Staff Exchanges, que financia, que seleciona, vamos dizer, projetos colaborativos de ciência, tecnologia e inovação realizados através da mobilidade do pessoal das instituições participantes. Vamos ver agora o que isso significa. A chamada tem um orçamento esse ano de mais de 90 milhões de euros e prevê a seleção de 85 projetos. Instituições do Brasil podem participar de cada um desses projetos junto com seus sócios, seus parceiros europeus. Isso porque a chamada é aberta a instituições e que tem que submeter uma proposta em consórcio. Eu vou explicar o que significa. A grande vantagem dessa chamada é que ela financia
colaborações duradouras são projetos de 4 anos que são realizados através da mobilidade curta, no sentido que vocês são professores, pesquisadores das suas instituições, não é necessariamente fácil vocês se afastarem muito tempo das suas instituições. Graças a Staff Exchanges, vocês podem realizar mobilidade de até 12 meses durante o projeto todo. Vamos ver isso em detalhe. Ela acabou de abrir e vai fechar em outubro, o que dá bastante tempo para vocês prepararem propostas bem-sucedidas, começando a partir de agora, pois é sempre complexo falar com europeus, não temos o mesmo calendário, então, para garantir que todos os documentos sejam devidamente assinados a tempo, eu convido vocês a já começarem a explorar essa possibilidade. No mapa que aparece aqui nas suas telas, vocês veem um grupo de instituições, várias instituições europeias, uma instituição no México, a Unicamp aqui, instituições na Ásia, e a gente vê umas setas. Isso são os intercâmbios de pessoal realizados entre a Europa e o mundo inteiro para realizar esse projeto de 4 anos. O objetivo da chamada é realizar a pesquisa através da mobilidade. E quando falamos de mobilidade no programa Marie Skłodowska-Curie, é sempre mobilidade internacional, se deslocar, como a gente viu no mapa anterior. Mas também pode conter mobilidade intersectorial, pois a chamada é aberta à participação de instituições acadêmica e não acadêmica, ou seja, do setor privado, pequenas e médias empresas, indústrias, mas também do setor do terceiro setor, governos, ONGs, museus, hospitais, todas as instituições que fazem também pesquisa e que têm problemas científicos e que são adereçados por grupo de instituições. Ok? Também a mobilidade pode ser interdisciplinar, ou seja, se vocês estão à fronteira entre algumas áreas do conhecimento, vocês podem ter participação de pesquisadores de outras áreas para acrescentar no grupo de vocês. A ideia é trocar conhecimentos graças à mobilidade, mas também vamos ver a outro tipo de atividades que vamos ver a seguir. De novo, a chamada é aberta a pesquisadores de todas as áreas do conhecimento, e isso é importante dizer. Nós vamos ver hoje dois exemplos diferentes, mas saibam que vocês todos podem participar de consórcios para submeter uma proposta. Então, a troca de conhecimento e de experiência é feita justamente porque as instituições que participam do consórcio são complementares. Não trata de colocar só pesquisadores que fazem a mesma coisa, não. Trata de colocar pesquisadores que trabalham em um tema específico, visto de vários pontos de vista, visto de várias áreas do conhecimento, de vários setores, como nós falamos, e organizar atividade de networking, workshops, conferências, escolas de verão, para vocês terem a oportunidade de realizar esse projeto de pesquisa de 4 anos todos juntos e desenvolver novas habilidades, vocês crescerem como pesquisadores, aprender novas técnicas que vão ajudar vocês a progredir nas suas carreiras como pesquisador, e vamos ouvir do Bruno e da Regina como isso influencia nas suas carreiras de participar de um projeto ambicioso desse como os de Staff Exchange. A mobilidade é sempre realizada entre países europeus, e quando digo europeu, é conjunto de 27 países membros, aqueles que vocês bem conhecem, e os países que são associados ao Horizonte Europa. Então, já vou sanar dúvidas, porque é uma pergunta que recebemos muitas vezes. O Reino Unido é um país associado, a Noruega é um país associado ao Horizonte Europa, e a partir da chamada desse ano,
A Suíça volta também a ser um país associado, ou seja, as instituições desses países e de muitos outros, são quase 20 países associados, podem participar dos consórcios e a mobilidade pode ser feita até esses países ou a partir desses países entre os europeus e com o Brasil e as instituições do mundo todo. Para submeter uma proposta, vocês precisam participar de um consórcio, ou seja, um conjunto de instituições, tem um mínimo de 3 instituições de 3 países diferentes. 2 deles devem ser europeus, países membros ou associados, e a partir em cima desse mínimo podem entrar instituições do Brasil, da América Latina e do mundo inteiro para formar o consórcio. Ok? De novo, são instituições do setor acadêmico ou do setor não acadêmico e tem um requisito, se tiver só universidade, Unicamp e parceiros europeus, é obrigatório que tenha a participação de uma instituição não europeia, como é o caso da Unicamp. Para ter parceiros para formar um consórcio, existem várias ferramentas. Muitos de vocês já têm parceiros, vocês já realizaram parte da sua formação acadêmica em outros países, vocês criaram laços e continuam colaborando com esses pesquisadores. Mas para quem ainda não tiver muitos contatos na Europa, vocês podem usar essas plataformas para encontrar parceiros. Funding and Tender Portals é a plataforma onde são publicadas as chamadas da União Europeia, inclusive a de Staff Exchange, e que oferece um módulo de busca de parceiros. Euraccess Partnering é a ferramenta do portal Euraccess, essa iniciativa que eu represento no Brasil e na América Latina, que é muito intuitiva e que permite vocês encontrarem instituições, mas também pesquisadores individuais. E aqui eu gostaria de chamar um pouco a atenção de vocês, porque óbvio que vocês vão procurar parceiros, mas é importante que instituições europeias possam encontrar vocês nessas plataformas também, porque eles têm interesse em trabalhar com brasileiros, com latino-americanos, e vocês publicando o perfil da Unicamp, dos seus laboratórios, colocando seus currículos nessas plataformas, que são de uso gratuito, vocês aumentam a visibilidade da instituição de vocês e a possibilidade que instituições europeias encontrem vocês e convidem para participar de consórcios com eles. Então, sempre lembram de usar essas plataformas, principalmente o Euraccess Partnering, dos dois lados. E quem quiser trabalhar mais com o setor privado pode usar a plataforma Enterprise Europe Network para encontrar em instituições não acadêmicas. Essa quarta plataforma, MSCA-Net, é um grupo de pontos de contato especializados no programa Marie Skłodowska-Curie Actions e pontos de contato da Europa e do mundo todo que se juntam e oferecem ferramentas para ajudar vocês, e eles são muito eficientes para o matchmaking, então convido vocês a explorarem essa possibilidade. Tem mais dicas e recursos através desse link, onde listamos possibilidade de vocês aumentarem a sua visibilidade junto a europeus e encontrar parceiros. Eu chamo de novo a atenção de vocês nas ações nessa última oportunidade que eu listei aqui, que chama Ação Cost, que são projetos de networking. Projetos com inúmeras instituições, uma ação cost é temática, pesquisadores que trabalham em áreas afins às suas e que se juntam para trocar experiências, fazer networking sem realizar necessariamente um projeto de pesquisa. Uma ação cost, vocês podem participar do Brasil em qualquer ação cost do seu interesse. Elas reúnem, no geral, pesquisadores de 30 países diferentes, ou seja, é uma excelente maneira de vocês entrarem em redes temáticas e depois, quem sabe, submeter uma proposta ao Staff Exchange. Deixo aqui o link para um evento que fizemos e que vai ajudar vocês a identificarem como participar. Então, vocês entenderam que quem participa dos consórcios são as instituições, a Unicamp, seus laboratórios, etc. Mas quem realiza a mobilidade são os staff, o pessoal da instituição. Esse pessoal é o pessoal de pesquisa, vocês, pesquisadores, professores, mas também jovens pesquisadores, doutorando, pós-doutorando das suas equipes. E
Isso é muito importante. O pessoal técnico e administrativo da sua instituição, se for relevante para o projeto de pesquisa. As pessoas das relações internacionais, técnicos de bancada, para aprender novas técnicas graças a essa mobilidade para um país europeu. Ok? É importante que essas pessoas depois voltem para a Unicamp e sejam reintegradas nas suas vagas, das quais saíram para fazer a mobilidade. A mobilidade tem uma duração mínima de 1 mês e de até 12 meses no período todo do projeto, que é de 4 anos. Então, vocês, por exemplo, desde a Unicamp, vocês vão realizar uma pesquisa de 2 meses na Dinamarca. As pessoas da Dinamarca vão para a Croácia, os croatas vão para a Suíça. E depois os suíços vêm para o Brasil. E vocês vão talvez voltar para uma conferência em outro país europeu, e tudo isso não pode passar de 12 meses por pessoa durante os 4 anos do projeto. Ok? É importante falarmos um pouco do fomento antes de dar a palavra para a Virgínia. Vocês anotaram, talvez, nos meus slides, que estava escrito: instituições brasileiras, salvo exceções, devem assumir seus próprios custos de participação. A União Europeia vai financiar os europeus. O Brasil é considerado um parceiro associado ao consórcio. E, salvo exceção, não vai ser elegível para receber fomento automático da União Europeia. Quando digo salvo exceção, quer dizer que, se vocês podem comprovar que a participação do Brasil é essencial para o projeto, então vocês podem pedir orçamento para a União Europeia. Como vocês podem comprovar que a sua participação é essencial? Porque vocês têm acesso a dados que não tem na Europa, vocês têm acesso a bioma que não tem na Europa e fazem o objeto do projeto de pesquisa. Porque vocês têm um conhecimento que nós não temos e por isso que nós temos que colaborar. Nesses casos, vocês podem mostrar que a participação da instituição brasileira é essencial. Se não, vocês devem arcar com suas despesas. Como trata do staff da instituição, pessoas que são contratadas pela instituição, vocês já recebem salários. O que precisa ser financiado é a sua mobilidade, as suas passagens, as suas estadias na Europa quando vocês realizam mobilidade. Ok? Com essas imagens, eu gostaria de mostrar que, quando os europeus vêm para o Brasil, eles são financiados. Ok? Quando tem uma conferência internacional na Europa, quando tem uma escola de verão, isso é financiado pela Comissão Europeia. O que não é financiado é a ida de vocês ao país europeu e antes, para realizar sua mobilidade antes de voltar para cá. Mas vocês são muito sortudos na Unicamp, porque vocês têm a FAPESP, que se compromete a financiar instituições brasileiras que participem de projetos do Horizonte Europa, entre eles no âmbito dessa chamada Marie Skłodowska Staff Exchanges. E nós vamos ouvir como isso funciona com a apresentação da Virgínia. Então, isso é graças a um acordo que a União Europeia assinou com instituições no Brasil, com FAP, FINEP e CNPq, e graças a umas diretrizes publicadas pelas FAPs de vários estados do Brasil. Então, quem está nos ouvindo de fora de São Paulo, vocês também podem entrar em contato com as FAPs dos seus estados para saber como funciona para apoiar sua participação nos projetos europeus. Não achem que isso é um drama, o fato de não serem financiados pela União Europeia. O Brasil tem uma excelente participação nessa chamada, não só em termos de número, mas também em termos de sucesso. O Brasil é o quarto país não europeu que é mais bem sucedido, não sei se se fala assim, mas que é melhor sucedido. E participa muito dessa chamada. Todo ano ela abre e vemos que na chamada anterior foram 15 participações de 13 organizações. Alguns projetos reúnem várias instituições brasileiras. Eu não lembro se é o caso de vocês, Bruno e Regina, mas vocês vão contar isso daqui a pouco.
Eu deixo aqui alguns links para vocês, outros eventos que organizamos, onde encontrar a chamada. E também eu gostaria de dizer que tem pontos focais Marie Sklodowska-Curie na Europa e no Brasil, é a Flávia Cerqueira no Confab, que está à disposição de vocês para ajudar nesse processo de montar o consórcio, meter uma proposta, etc. Tem também uma associação de alumni brasileiros que têm experiência, que participam dessas ações Marie Curie, estão à disposição de vocês. Eu vou acrescentar aqui o e-mail deles e vocês vão ter acesso a todos os slides para vocês sanarem suas dúvidas. Deixo aqui os contatos da Euraxis para vocês não perderem nenhuma das oportunidades que identificamos para vocês. Inclusive, vamos fazer uma capacitação para escrever propostas das bolsas pós-doutorais que vão abrir no mês que vem. Tudo isso está nas nossas mídias e nossa lista de difusão. Agradeço muito o interesse de vocês e no final eu estou à disposição para responder às suas perguntas. Agora, sem mais delongas, eu gostaria de convidar a Virgínia para explicar como funciona o cofomento pela FAPESP para pesquisadores interessados de São Paulo, da Unicamp de São Paulo, que queiram participar de um consórcio desses e submeter uma proposta. Virgínia, a palavra é sua. Bom dia a todos. Agradeço muito a Charlotte e a professora Marilda pelo convite. São parceiras aqui sempre atuantes, né, nessa mobilização de esforços para apoiar os pesquisadores para a colaboração internacional. Eu vou, então, projetar aqui e vou passar aqui no chat para vocês, quem quiser acompanhar diretamente da própria página web, qual é, a Charlotte acabou de comentar, né, que as FAPs têm as suas diretrizes para a submissão de propostas em colaboração com o Horizon Europe como um todo, né? E dentro dele está o Marie Curie. Então, nós temos uma página que é fapesp.br/16466. Eu vou projetar aqui, mas vocês já podem deixar essa página salva. E essa página, então, vai ter todas as orientações das condições de submissão da proposta na FAPESP. A Charlotte falou sobre as condições na Europa, e o desafio, é nós encontrarmos as intersecções, né? Como que nós vamos trabalhar aí para encontrar, como que esse projeto vai ter coisas em comum, vai ter pontos em comum, e que eles não se anulam, né? Então, por exemplo, eu vou citar muito brevemente aqui, eu vou fazer um resumo muito breve, e depois eu vou para o detalhe do edital ponto a ponto, né? Então, a Charlotte comentou que são até 4 anos. Então, não quer dizer que se você lá o projeto tiver 4 anos, aqui ele também tem que ter, no estado de São Paulo, ele também é obrigatório ter 4 anos. Não significa isso, né? Significa que você, aqui no estado de São Paulo, ao submeter uma proposta para a FAPESP, vai fazer o projeto de acordo com a exigência daquela modalidade de financiamento que você definiu, de acordo com o seu perfil. São 3 modalidades de apoio disponíveis: o auxílio à pesquisa regular, projeto temático ou jovem pesquisador. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles na sequência. Mesma coisa com relação à equipe, a questão que ela comentou, né? A Charlotte comentou. Posso colocar o staff, posso colocar pessoal técnico para fazer a mobilidade vindo da Europa para o Brasil. Sim, mas aí precisa ver que no caso da FAPESP, os auxílios à pesquisa incluem exclusivamente pesquisadores e bolsistas, né? Então aí é olhar para as exigências da modalidade que você está submetendo e seguir as orientações que estão ali. Então, nesse sentido, eu vou apresentar aqui essas guidelines, né, essas diretrizes que nós temos publicadas, e que elas vão, então, fazer uma pequena introdução sobre o que é o Horizon Europe, que a Charlotte, em resumo, já apresentou principalmente a iniciativa do Marie Curie Staff Exchange. E aí, então, um ponto importante por onde nós começamos quando você quando o pesquisador, a pesquisadora inicia esse primeiro contato com o parceiro na Europa, ele já pode consultar a FAPESP. Então, só por estar, isso já facilita muito, né? Só o fato de estar nesse primeiro contato já permite que ele envie um e-mail para a FAPESP, e é um procedimento bem simples. É enviar um e-mail com o currículo e com as informações principais do que ele deseja fazer, que ele vai ter uma resposta da FAPESP dizendo se aquela modalidade de fomento que ele pretende
submeter está de acordo, né, com o currículo, com o orçamento, e aí então ele vai poder, inclusive, compartilhar, se ele for elegível, essa declaração de elegibilidade com os parceiros. Então, nesse primeiro contato, ele já vai com informações para de fato saber o que ele pode de que maneira ele pode se comprometer nessa proposta internacional, nessa proposta em conjunto com a Europa antes da submissão. Depois, então, na sequência, quando ele começa, né, os pesquisadores aqui em São Paulo começam a efetivamente preparar as propostas, o que precisa ser a preocupação, né? Além da escolha da modalidade de fomento e atenção às normas da respectiva modalidade. O item 3.1 aqui vai falar, né, que a proposta submetida à FAPESP será aceita para revisão somente se deixar claro que o COPIA em São Paulo tem uma participação relevante no projeto de pesquisa e vai liderar, então, né, um esforço, seja em pacotes de trabalho, ou seja, uma participação fundamental em etapas, atividades específicas da proposta. Então, ele tem que deixar isso claro e o quanto que também essa pesquisa vai contribuir para o desenvolvimento local, né, no estado de São Paulo. Aí a proposta, de acordo com a modalidade de fomento, lá no SAGE, vão ter todos os documentos anexos, e além disso, ela vai ter que ser escrita em inglês, mencionando no título da proposta, né, que faz parte de uma proposta submetida ao Horizon Europe. Então, vejam, aqui é um ponto bem importante. A proposta submetida, ele vai incluir uma cópia da proposta submetida ao Horizon Europe, mas não necessariamente, esse não é o projeto de pesquisa, ok? Uma coisa é o projeto de pesquisa submetido em São Paulo, outra coisa é a proposta completa submetida ao Horizon Europe. No SAGE, isso vai estar dividido em campos diferentes, exatamente para não gerar dúvida. E qual é o objetivo disso, né? É realmente identificar o que é o projeto no estado de São Paulo, e ele pode ser maior, por exemplo, pode ter um projeto aqui temático, ou JP, né, o Jovem Pesquisador de 60 meses, pode ser, e aí ele vai ter que atender a todas as exigências daquela modalidade. Essas modalidades, quando vocês abrem no item 12 de cada uma delas, vão estar os critérios de análise e seleção. Ou seja, os critérios do currículo do pesquisador, os critérios das exigências do que deve estar contemplado no projeto de pesquisa e os critérios de orçamento e de apoio da instituição sede. Quando, então, ele faz esse projeto, pode ser uma pequena parte desse projeto, então, como eu disse, se é um temático aqui, ou um JP, ele pode ter uma participação menor lá no Horizon. Então, por exemplo, no Horizon vão incluir mobilidades que vão durar até 48 meses, por exemplo, ou menos, 36 meses, como a Charlotte disse. Ou pode ser o contrário, ele pode ter um pacote de trabalho que lá é um projeto muito grande, de 60, quando para fora, né, extrapolando a possibilidade de uma Recovery Exchange, tem outros funds, outros grants que vão até 60 meses, por exemplo, e ele pode submeter um auxílio regular aqui, de 3 anos, de 36 meses. Não há impedimentos nesse sentido. A questão é em que momento essa pesquisa acontece em paralelo. Em um certo momento, ela acontece em paralelo, e isso vai estar contemplado. Inclusive, por esse motivo, aqui no item 4, vocês vão ver que está escrito que a FAPESP receberá propostas associadas ao Horizon Europe a qualquer momento, né? Porque não necessariamente, naquele exato momento que a proposta foi submetida lá na Europa, o pesquisador aqui em São Paulo também tem que submeter. Isso não é uma exigência. Ele pode, por exemplo, esperar o resultado da análise, se foi aprovado, e aí sim pedir uma solicitação aqui, ou ele pode, inclusive, ter alguns meses de diferença conforme o projeto vai sendo desenvolvido lá e vai sendo desenvolvido aqui. A questão é deixar claro onde essa pesquisa se complementa, onde ela se encontra e porque, de fato, o que está sendo desenvolvido lá e o que está sendo desenvolvido aqui, uma coisa depende da outra. Essa submissão, então, no SAGE tem um caminho específico, indicado aqui no edital, e a avaliação na FAPESP seguirá os procedimentos padrão utilizados para análise e seleção, como eu disse, os critérios que constam lá em cada uma das modalidades, não vai ter nenhuma diferença. A questão é que, no final, né, quando tiver toda a etapa de análise terminada, essa proposta poderá ser aprovada se ela também
foi aprovada na Europa. Aqui, para terminar, comentando um pouco esse ponto importante que a Charlotte também trouxe, que é a questão do matchmaking, né? E que ela mostrou aí todas as possibilidades dos pesquisadores do Estado de São Paulo encontrarem parceiros na Europa e comentou, né, que eles também tentam encontrar parceiros aqui. A gente então divulga, né, a biblioteca virtual da FAPESP como uma Research Networking Tool, né, que é essa ferramenta então que permite aos pesquisadores de qualquer lugar do mundo terem conhecimento ali de um resumo e encontrarem uma instituição, um parceiro em São Paulo, terem aí acesso à informação da pesquisa que está sendo desenvolvida em São Paulo. Então, para isso, a gente divulga a BV aqui, para que parceiros no mundo que tenham acesso a esse edital possam ter interesse em encontrar parceiros no estado de São Paulo. Por fim, a gente tem um e-mail de contato, onde é possível tirar dúvida, é o mesmo e-mail para onde são enviadas as consultas de elegibilidade, e eu vou encerrar por aqui, tentei ser bastante objetiva para as principais questões ficarem na memória, e vou ficar à disposição para questões específicas que eu possa responder e orientar. Ô, Charlotte, por favor, um pouquinho antes de você continuar, só queria complementar que a Virgínia mencionou a biblioteca virtual para busca de potenciais parceiros aqui no estado de São Paulo, mas eu quero mencionar que aqui no Grant Office a gente também tem uma ferramenta para busca de potenciais parceiros no exterior, que é o Funding Institutional, é uma plataforma da Elsevier, que está na nossa página do Grant Office em oportunidades. Então, se vocês, pesquisadores da Unicamp, quiserem procurar potenciais parceiros na Europa, podem usar essa ferramenta que está lá disponível na nossa página, todo o @Unicamp consegue ter acesso, e ali vocês encontram potenciais parceiros europeus. Então, é essa via de mão dupla. O de fora consegue ver via biblioteca virtual da FAPESP e o da Unicamp consegue ver o de fora via o Funding Institution. Obrigada. Desculpa interromper, mas eu achei que era pertinente complementar a informação. Maravilha, muito obrigada. Não vai ter mais desculpa para não ter parceiros e não participar de um consórcio. Muito obrigada, Virgínia. Lembrando que vocês podem fazer perguntas na parte perguntas e respostas do Zoom e responderemos no final. Gostaria de convidar Bruno Brandão Fischer para apresentar a sua participação no projeto Cat Chain Staff Exchange também. Obrigado, Charlotte. Obrigado, Marilda, pelo convite para estar aqui. Virgínia, Regina, por dividir a mesa. Charlotte, foi 2018, né, que eu acho que estava começando esse projeto. Eu fiz uma apresentação que você me convidou lá na GV, em São Paulo. Agora, esse projeto ele terminou, né? O que eu queria, eu vou colocar uma apresentaçãozinha breve, mas o que eu queria comentar para a plateia muito da experiência que eu vou colocar tem idiosincrasias, né? Então, nada que eu vou apresentar aqui são regras, eu acho que varia muito de área do conhecimento, de trajetória, de projetos de pesquisa. Então, tenham isso em conta. Não são regras, são realmente experiências aí que a gente passou. Como é isso? Tá. Vocês estão vendo aqui a apresentação, né? Perfeito, obrigada. Ótimo. Eu vou. Aqui tem o site. Se eu clicar aqui, eu acho que vai nos levar para lá. Vocês estão conseguindo ver o site, a página? Então, Sim. brevemente, né? A gente montou um site ao longo do projeto, ajudou bastante, principalmente a parte de comunicação. Então, isso aqui é uma coisa que eu recomendo para as redes terem em mente, principalmente para a parte de difusão, né, além da ciência, mas como difunde isso para a sociedade como um todo. A gente teve parceiros aí de 12 países, e o que eu queria comentar é que o centro dessa rede, ele foi formado bem antes, ele começou a ser gerado bem antes da submissão do projeto.
Então é uma trajetória um pouco diferente dessa possibilidade de buscar parceiro com vistas para chamado. Na verdade, o que a gente teve ali foi uma trajetória bastante distinta nesse sentido. A gente já tinha uma rede, pessoas que se conheciam já de algumas décadas. O convite veio através de mim. Na época eu era, vou até colocar aqui, eu era pós-doc, estava fazendo pós-doc no Departamento de Política Científica e Tecnológica, no Instituto de Geociências. Foi um colega meu de doutorado, eu fiz o doutorado fora no Brasil, ele estava na Itália e tinha muita sobreposição dessa rede com um projeto que havia no DPCT, na época, o INCISPO, que era os fomentos da FAPESP e São Paulo, SPEC, né? São Paulo Excellence Chair. A gente tinha um pesquisador dos Estados Unidos, que era o Excellence Chair, no caso, o principal pesquisador do projeto. A gente tinha outros pesquisadores principais, salvo engano, o professor André Furtado, eu vi na audiência que ele era um dos pesquisadores principais, e isso ajudou muito, né? A gente ter essa base de um projeto que já vinha acontecendo desde 2014, quando a gente teve esse projeto aprovado, quando ele começou a ser trabalhado em 2015/16, e ele foi aprovado para 2018, começando em 2019, tá? Que é um detalhe bastante importante, que eu vou comentar depois. A gente teve aí alguns problemas bastante sérios, né, vinculados à pandemia, e sendo uma ação de fomento vinculada ao Staff Exchange, né, essa movimentação de pessoas, teve problemas não só durante a pandemia, mas no retorno também, porque todo mundo aqui sabe que o retorno foi muito estranho e ele foi em diferentes timings, em diferentes lugares do mundo. Então, o final do projeto ali, os últimos 2 anos, 2 anos e meio do projeto foram estranhos, né? Essa retomada até o projeto concluir. Esse senhor aqui na foto é o Franco Malerba, né? A ideia era concluir a carreira dele, ele se aposentar com a conclusão do projeto. Ele acabou se aposentando antes da conclusão do projeto por causa dessa suspensão, né, do projeto durante a pandemia. Mas ele é ainda, né, um dos pesquisadores mais influentes do mundo aí na área de economia da inovação, sistemas de inovação, sistemas setoriais de inovação. E isso é bastante importante para entender também o nível de competitividade desses projetos, né? Então, acho que é um ponto bastante interessante é não ter só parceiros da Europa, mas mirar naqueles parceiros que são líderes no seu campo, né? Porque isso daqui maximiza muito o impacto, o resultado, enfim, do projeto, que eu vou comentar um pouco mais aqui. Então, aqui eu coloquei, como vocês podem imaginar, né, a questão da pandemia. Aí a gente estava com pessoas na Europa, quando estourou a pandemia. A gente estava com uma aluna em Grenoble, na França. Teve dificuldade, inclusive, para voltar, fechou tudo de repente. Ela acabou ficando um mês lá, bastante isolada. Foi um caso que, infelizmente, ela não conseguiu aproveitar a experiência dela internacional. Depois a gente teve a retomada, ainda havia pessoas muito cautelosas quanto a retomar a atividade presencial. Então, os institutos na Unicamp demoraram um tempo para voltar a ganhar atração na circulação de pessoas. Então, foi uma dificuldade bastante grande, que me leva a um dos pontos que eu vou comentar depois, que é ter estratégias. E eu acho que esse é o grande desafio de um projeto de Staff Exchange do tamanho das ações Marie Curie, que é a parte de gestão, tá? A parte de ciência, na Unicamp, assim como nas instituições da Europa, a gente tira de letra. Eu diria, não vou dizer que é fácil, mas é a parte que a gente sabe como fazer. Agora, a gestão de projeto, nesse caso, tem especificidades e é melhor se preparar para isso antes, tá? Ter uma estrutura de gestão que anteceda a estrutura do projeto, porque vai fazer muita diferença para esses benefits and gains, esses ganhos e benefícios vinculados ao projeto, tanto no curto, no médio quanto no longo prazo, tá? Então, como vocês podem imaginar, no curto prazo você tem essa exposição de alunos e professores, né? Eu diria que até o ganho maior é para os estudantes. O ganho de mobilidade, eu senti, ele é muito positivo para a gente como docente,
mas para os alunos, mesmo sem sair da Unicamp, tá? Porque a gente recebe também muito aluno do exterior. Então, não é só mandar um aluno para o exterior, é trazer pessoas do exterior para cá, isso gera um ganho bastante importante para o departamento. Obviamente, tem ganho no potencial de publicação. Então, isso daqui foram coisas que a gente notou. Óbvio que tem uma combinação aqui. A gente estava com o projeto da FAPESP, que eu comentei, o SPEC, que ele já gera um potencial de publicação maior, aumenta a exposição internacional, e quando a gente combina isso daqui com a ação Marie Curie, o negócio explodiu pelo teto, tá? Então, foi realmente aí um facilitador e um gerador de ganhos já no curto prazo. Quando eu falo no curto prazo, é já no primeiro ano de projeto, tá? Então, as coisas elas vão acontecendo razoavelmente rápido. No médio prazo, tem coisas que a gente já nota, então, oportunidades para novos projetos. Então, o DPCT, Departamento de Política Científica e Tecnológica, deve entrar numa nova chamada, com alguns parceiros similares, com outros parceiros novos, nessa chamada desse ano ainda, tá? Dessa do Marie Curie, das ações Marie Curie. Então, a rede, boa parte dela se consolida. Você tem também maiores níveis aí de inserção internacional, isso daqui não, também é médio prazo, mas isso daqui se sustenta, se mantém, a gente consegue mandar alunos para o exterior mais facilmente, inclusive para cargos profissionais, depois que terminam doutorado. Mestrado a gente não teve nenhuma experiência, mas alunos de doutorado que foram trabalhar, fazer pós-doc em instituições do exterior. E no longo prazo, que a gente tem alguns sinais, mas é mais na base da expectativa, é esse upgrade, né, da própria instituição, departamento, reconhecimento internacional, são ganhos que a gente já começa a notar, oriundos aí de toda essa construção que a gente vê. Então, assim, isso aqui é para dizer que realmente não é mais um projeto, ele é um projeto modificador, tá, para a instituição. Ele faz bastante diferença. E algumas dicas, assim, que eu falei, tem muitas idiosincrasias que tem que ser levado em conta, mas são coisas que a gente foi aprendendo durante o projeto. Coisas a gente antecipou, outras coisas a gente teve que aprender, né? Então, eu não diria que é obrigatoriamente, mas quase que. O projeto Marie Curie, ele é um projeto de Staff Exchange, ele é diferente de um financiamento para pesquisa. Então, integrar projetos de pesquisa menores ou um projeto ou alguns projetos grandes de pesquisa com isso é muito importante. É uma coisa que a gente tem que ter em conta. Você submete um projeto de pesquisa, ele tem um grau de especificidade razoavelmente elevado, com algumas exceções, né? Eu estou num CEPID agora, que foi lançado ontem na USP, o Bridge, que é um CEPID, é um financiamento de 11 anos, ele é mais amplo. Mas, em geral, os projetos eles são mais focados. Quando a gente envolve diversas instituições de diversos países, você precisa contemplar diferentes áreas de pesquisa. Então, o projeto, na minha experiência, o Marie Curie, ele era bastante amplo, atendendo essas diferentes especificidades. E aí a gente tinha financiamentos aqui no Brasil específicos orientados para as áreas que a gente vinha trabalhando. A própria Unicamp, a gente não atuou em todas as áreas do projeto, né? Criar estratégias, né, para integrar os visitantes do exterior. Então, é muito bonito a gente falar em Staff Exchange e não ter um plano para integrar essas pessoas nas atividades do dia a dia. Você coloca a pessoa numa mesa, num computador, não é suficiente, tá? Porque a gente recebe pessoas de países que têm dificuldade de idioma ou que são pessoas mais introspectivas e aí o ganho fica muito minimizado. Existe, mas ele poderia ser maior. Então, é bom ter estratégias, seminários, atividades para integrar essas pessoas, mesmo que às vezes elas venham passar aí um mês, é importante ter isso. Da mesma forma, ter estratégias para extrair, no bom sentido, o máximo do pessoal que vai para o exterior e volta depois. Como que a gente absorve depois essas experiências, como que a gente sedimenta no nível do departamento as redes que essa pessoa estabeleceu, também é bom ter estratégias nesse sentido. E também para selecionar, principalmente aí candidatos, doutorandos, né? Doutorandos e doutorandas,
baseados em critérios pré-definidos. Então, a gente tinha editais, porque o que que acontece, né? Você tem um projeto, a ideia é envolver bastante gente na instituição, mas às vezes você tem subgrupos de pesquisadores que estão mais envolvidos com o projeto e tal, daí selecionam alunos para ir para o exterior, isso gera muita tensão dentro do departamento, né? Porque, bom, é um projeto grande, por que que a gente não teve aí mais ampla concorrência para mandar um aluno para o exterior? Então, a gente tinha esses editais baseados em critérios pré-definidos para tentar transformar a coisa numa forma bem imparcial, tá? O que me leva ao ponto último aqui, é fundamental ter alguém dedicado à administração do projeto. Tá? Isso daqui é, pelo menos uma pessoa de extrema importância. Tá? O pesquisador principal vai dar conta disso. Não vai dar conta disso. Tá? Realmente não dá conta. Tem momentos que a gente chegou aqui a ter 6 visitantes do exterior. Você precisa receber essas pessoas. Você precisa ajudar elas a encontrar um lugar para ficar. Tem um manual que a Unicamp oferece. A gente criou um manual nosso também complementar a isso. Mas é bem importante essas pessoas terem esse amparo. E aí você tem aí movimentações financeiras vinculadas a essas pessoas. Você tem controle de attendance dessas pessoas aqui, que é fundamental para a União Europeia. Você precisa tirar foto para mandar para a União. São muitos detalhes. A gente tinha uma pessoa integralmente dedicada a isso daqui até o último ano. A ideia é que ela ficasse até o final do projeto, mas não deu certo por causa da pandemia, acabou que o timing ficou complicado e o último ano foi infernal. Assim, para não usar um eufemismo, porque o volume de documentação é muito grande, o volume de pessoas chegando é muito grande. Então, e principalmente na reta final, às vezes você tem instituições, aqui no caso, que não usaram a verba durante a pandemia e ficou meio parado depois e precisavam gastar a verba na reta final. A gente chegou a receber aqui 8 pessoas no mês de janeiro. Eu estava de férias e eu fui receber essas pessoas na Unicamp, fui fazer reunião com essas pessoas na Unicamp, porque precisa fazer. Né? Então, é bem importante ter isso em mente. Assim, é um projeto que ele demanda bastante da parte administrativa. Eu vou parando por aqui para não me estender demais. Agradeço novamente pela oportunidade aí. Espero que o que eu tenha dito seja útil. Muito obrigada, Bruno. Eu achei muito útil e muito positivo a sua experiência. Gostei de ouvir as suas dicas também. Depois faremos perguntas. Entretanto, eu gostaria de dar a palavra para a professora Regina Lúcia de Oliveira Moraes, que vai contar um pouco sobre a sua participação num projeto Staff Exchange Advance. Olá, tudo bem? Muito Olá. obrigada pelo convite, Charlotte. Muito obrigada pelo convite, Marilda. Obrigada pelo esclarecimento da Virgínia. Eu vou compartilhar uma apresentação que eu preparei. Espero que vocês estejam conseguindo Perfeito. ver. Então, tá bem. Então, como a Charlotte disse, né, esse projeto chama Advance, que é Addressing Verification and Validation in Future Cyber Physical Systems. É um projeto na área de computação. Esse é o quarto projeto que eu participo no Horizon 2020. É o segundo em Exchange Staff. Então, muitas coisas que Virginia disse, Marilda disse, o Bruno falou, aconteceu comigo também, né? Então, assim, eu também tinha esse projeto na pandemia e também tive uma porção de problemas que teve que parar o projeto, que teve que adiar, né? Tanto que o projeto era previsto para começar em 2019 e terminar em 2023 e foi até 2024, até o final de 2024, e a prestação de conta foi agora no começo de 2025, então o projeto se estendeu por 6 anos, na verdade, né? Em vez de ser 4 anos, porque 2 deles nós ficamos completamente sem poder fazer nenhuma intercâmbio de pessoas, porque a pandemia foi alguma coisa que a gente não sabia como agir,
né? Então, não sabia o que fazer, não sabia como proceder. Então, nós ficamos mesmo suspenso por 2 anos, até que as coisas voltaram mais ou menos ao normal e a gente pôde retomar o projeto. Então, é um projeto Marie Curie. O budget dele era 658 mil euros. Participavam desse projeto do Brasil a Unicamp, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e como parceiro meio industrial governamental, o INPE, que era o detentor do estudo de caso, que era em satélites. Tá? Também participou a Universidade de Los Andes da Colômbia, e da Europa participaram a Universidade de Coimbra, a Universidade de Firenze e a Universidade de Budapeste. Além dessas universidades, participou uma empresa italiana, que era a Resiltec, que tinha um segundo estudo de caso que foi abordado pelo projeto. Então, essa era a estrutura do projeto. O que eu acho importante quando a gente está preparando um projeto? É que tem que entender que os parceiros precisam complementar o seu conhecimento. Alguém já disse isso na hora que estava apresentando. Porque não é você ter os parceiros que fazem a mesma coisa que você, não é isso. Você precisa ter parceiros que fazem coisas similares e complementares ao seu conhecimento, né? Para poder justificar o porquê de agregar esses parceiros no projeto, o porquê que vai haver uma colaboração que vai complementar o conhecimento. Então, é isso que é importante na escolha dos parceiros, né? Então, não adianta o parceiro ser simpático, a gente precisa ter essa questão de complementaridade do conhecimento para poder dar certo o projeto. Então, esse é um fator que eu acho que a União Europeia leva muito em consideração. É muito avaliado essa parte de complementariedade do conhecimento, tá? Bom, o Advance, quais que eram os objetivos científicos dele, né? É que desenvolver novas abordagens para verificação e validação de software nos sistemas cyberfísicos. Então, um satélite, por exemplo, que o INPE trabalha, é um sistema cyberfísico que tem a parte de interação com hardware e software. Então, é isso que é um sistema cyberfísico. Explorar as técnicas e métodos e ferramentas que estavam aplicadas, né, no desenvolvimento dos sistemas. Melhorar a efetividade dos processos de verificação e validação. E, mais ou menos, o ponto focal era 2 aspectos. Técnicas de coletar evidências de CPS e técnicas para gerenciar e analisar os dados coletados. Tá? Então, esses eram os 2 focos principais do projeto. Em termos estratégicos, quais eram os objetivos? Era construir essa rede internacional de colaboração no tópico de Cyber Physical Systems e estabelecer interações para treinar estudantes e profissionais novos, profissionais novatos, vamos dizer, né? Nessas inovações de V&V. Então, uma coisa que era muito importante para o projeto era material de treinamento, né? Como treinar pessoas para poder ter mais oportunidades, mais pessoas nesses conhecimentos. E falta pessoa com esses conhecimentos no mundo inteiro, né? Então, é preciso que a gente consiga atrair pessoas que tenham interesse em estudar isso. E, então, uma coisa importante do projeto era produzir material de treinamento. Quais que eram o que se esperava do projeto, né? Justamente isso que eu estou falando. Treinamento, material de treinamento, slides e vídeos, cursos em slides e vídeos, transferência de tecnologia entre as instituições e entre os staffs, treinar estudante de pós-doutorado, pós-graduação,
Então, foi mais teses e pós-doutorados, implementar modelos para poder usar os estudos de caso no INPE e na Resultec, que eram as duas empresas participantes. Obviamente, publicar em journals e conferências. Foram mais de 40 intercâmbios, foram painéis, foram workshops que nós propusemos em conferências para poder atrair pessoas para esse campo. Foram palestras em universidades e foi feito um curso sobre Empirical Data Analysis para ser replicado nas diversas universidades que estavam fazendo parte do consórcio. Quando eu estava falando a respeito das oportunidades, foi muito importante para pós-graduandos esse projeto. Foi uma interação importante, uma interação interessante que teve em termos de pós-doc, no caso. Bom, isso foi uma estrutura, né? Nós tínhamos, mensalmente, tínhamos reuniões com todo mundo do projeto. Então, tinha um coordenador científico, tinha um administrativo, que nem o Bruno falou, é necessário ter alguém da administração para dar suporte para o projeto. E cada pacote de trabalho tinha um líder, tá? Então, isso também foi bastante importante. Sem falar que a gente também trabalhou muito na parte de treinamento e na parte de disseminação. Então, esses eram os pacotes de trabalho. Então, como eu falei, cada um desses pacotes, eram 6 pacotes, cada um deles tinha um líder. Tinha um líder e tinha os colaboradores. Isso foi importante por quê? Porque o líder era responsável naquele momento para levar o pacote ao bom termo e os colaboradores ajudavam, mas o líder puxava o carro, vamos dizer, né? Então, o líder tinha essa obrigação de puxar o carro. Então, às vezes, cada uma, por exemplo, a nossa era a terceira, mas cada um tinha um líder e cada um, então, se preocupava em fazer com que aquele ORPEC terminasse dentro do esperado. Tá? Então, isso foi bastante importante, essa divisão do projeto. Eu acho que é interessante compartilhar para que as pessoas tenham uma noção, né? Então, por exemplo, nossa maior especialidade era na ORPEC 3, ou da Colômbia era no ORPEC 2, ou da Itália era na comunicação do impacto, no Budapeste era a parte de cursos. Então, isso foi muito importante dentro da estrutura do projeto. Isso agora só vou comentar, isso foi assim, como que nós fizemos um planejamento de transferência de tecnologia. Então, vocês podem ver que cada instituição tem um cruzamento com outras, então, vendo como que essa transferência ia se dar, tá? Também os reports que eram feitos, então, aqui também foi importante o papel do líder, porque os reports, o líder tinha como obrigação de liderar, né, os reports. E a produção de treinamento, que foram cursos, foram vídeos que foram disponibilizados, tem free access, né, tem acesso livre, e foram disponibilizados pelo projeto. É isso que eu pensei de falar. Não sei se tem alguma coisa que eu poderia esclarecer, mas é por aí. Tá bom? Muito obrigada, Regina. Gostei de ouvir a sua apresentação também e a sua experiência bem complementar, né? E antes de responder as perguntas, eu gostaria de convidar o Leonardo a abrir a sua câmera e vou ler a mensagem dele, Leonardo Dallagnol, que está aparecendo daqui a pouco para vocês. É um antigo alumni Marie Curie também, e ele é o chair da Associação de Alumni Marie Curie do capítulo brasileiro no Brasil. A Associação de Alumni Marie Curie é uma organização internacional sem fins lucrativos, com mais de 22 mil membros, e foi criada e apoiada pela Comissão Europeia, mas é totalmente administrada por membros voluntários, entre eles Leonardo e outros brasileiros e pesquisadores do mundo inteiro.
o capítulo brasileiro da associação tem o objetivo de unir todos os membros da associação que residem no Brasil, bem como brasileiros que vivem no exterior e que formam uma comunidade forte e dinâmica de fellows e de alumni. Então, o Leonardo está à dúvida e compartilhou seu contato aqui, vai ser na minha apresentação também. Caso vocês queiram submeter propostas à Associação de Alumni, é um recurso muito importante. E para vocês, Regina e Bruno, se vocês ainda não fazem parte da associação, vocês são convidados a se associarem, é gratuito e tem muitas vantagens, inclusive para manter o vínculo com outros pesquisadores que receberam fomento do programa europeu. Obrigado, Leonardo, pela participação. Vamos para as perguntas. Germana fez uma pergunta, eu acho que foi antes da sua apresentação, Virgínia, e, no entanto, você já respondeu, mas vamos repetir porque não faz mal. Como prevê o recurso para a mobilidade de até 12 meses em um auxílio da FAPESP? Você pode lembrar em duas palavras como isso se faz? Sim, Charlotte. Aqui, a Germana pergunta da BEP, né? Então, só para a gente ter em mente, a BEP ela não vai ser um item concedido, não vai ser um item concedido no orçamento inicial. Ela é solicitada posteriormente e sempre que tem mérito é aprovada, não há um impedimento financeiro de forma alguma, mas só para ter em mente que no orçamento inicial, então, da solicitação daqueles auxílios que eu apresentei, regular, jovem pesquisador ou temático, vai primeiro pedir uma bolsa nacional e depois esse bolsista nacional vai poder estar aí fazendo parte de um cronograma onde, quando ele tiver a BEP, ele vai para o exterior. Além disso, com relação à mobilidade do próprio solicitante, o pesquisador, professor universitário, né? A FAPESP permite a ausência até 90 dias, sem que seja necessário nenhuma consulta, né, específica à FAPESP, então ele também pode realizar essas missões, ele também pode, no orçamento, contemplar recursos para isso, né? Então, se parte da pesquisa, né, de campo ou a participação precisa ser no exterior, ele vai contemplar ali despesas de transporte e diária para o desenvolvimento da parte do projeto de pesquisa que será feita no exterior, ok? E aí as bolsas, então, têm as suas características específicas, que depois também tem normas específicas, tudo isso está previsto ali em cada um dos regulamentos. Obrigada, Virgínia. Mais uma pergunta para você, da Bárbara, que AT, não sei exatamente o que significa, de pesquisa do Instituto de Geociência. Isso, Assistente assistente técnico de técnica. pesquisa. E a chamada, nós vimos, prevê a mobilidade de pesquisadores, mas também do pessoal técnico e administrativo. No entanto, eu acho que a FAP tem ressalvas, e é isso que a Bárbara gostaria de saber, como apoiar a mobilidade de staff responsáveis pela gestão administrativa e financeira de projetos. Isso, esse foi o item também que a gente comentou, né, Charlotte? Como você disse, a vinda aqui para São Paulo pela Comissão Europeia é coberta, né, nessa chamada, a Recorri Staff Exchange. No entanto, esses nossos auxílios não contemplam a participação de staff técnico. Então, vão ser realmente pesquisadores que vão, ou bolsistas que poderão, no caso da FAPESP, viajar para o exterior para a realização da pesquisa, ok? Nada impede, é o que nós comentamos, né? Nada impede que venham para cá membros que sejam staff da União Europeia, porque eles estão seguindo o regulamento para o qual eles submeteram a proposta e foram aprovados. Agora, da FAPESP, né, do Estado de São Paulo para o exterior, no caso de staff, isso já não é possível. Então, continua autorizado. Vocês entenderam que não existe uma chamada para apoio pela FAPESP, mas várias instituições brasileiras participam de projetos Staff Exchange sem ter necessariamente um cofomento oficial pela Fundação de Amparo dos seus estados. Vários laboratórios autofinanciam, vamos dizer. Antigamente tinha o projeto Print, que tinha recursos dos quais vocês podiam também beneficiar para financiar outras mobilidades. E Bruno comentou que tinha alguém para fazer a gestão do projeto. E como que vocês financiaram essa atuação dessa pessoa? Essa é uma ótima pergunta. A instituição sede, não, essa é a resposta. A instituição sede desse projeto, eles
separaram, e isso daí eu acho que interessa para a Bárbara. Aliás, um abraço aí para a Bárbara. A Bárbara é excelente. Ela estava na FCA, eu acho que quando o nosso projeto começou, aí ela foi para o DPCT e ela, inclusive, ajudou a gente na reta final do projeto. A Luciana, que estava lá no começo, é, a, a, ela chegou a viajar para uma reunião de trabalho, porque isso é bastante importante. A gente tem reuniões de organização e a gente mandou ela, isso foi pré-pandemia, essas coisas não eram feitas online. E era fundamental que a gente tivesse. Eu não estava no Brasil, eu não podia ir nessa reunião, outros pesquisadores também estavam impossibilitados. E ela foi. Havia um fundo de reserva da instituição sede que foi aplicado para esse fim. Tá? Essa países não financiados diretamente da União Europeia que eles tivessem um colchão de segurança. Então, isso daí é uma coisa que pode ser feita também. De fato, as instituições brasileiras podem negociar com os organizadores, o mais cedo o melhor. Tudo isso tem que ser feito, a Comissão Europeia não quer saber, mas a organização entre membros do consórcio são livres entre vocês. Marilda, você quer comentar? Eu quero sim, só para complementar a resposta do Bruno e a pergunta da Bárbara. Bom, em primeiro lugar, a Bárbara é ótima mesmo, ela trabalha bastante conosco. Como eu disse, cada unidade de ensino e pesquisa, cada núcleo, cada centro da FAPESP, não, Virginia, ato falho, tá? Da Unicamp, tem o seu escritório de apoio ao ensino e pesquisa, e esses assistentes técnicos de pesquisa são os responsáveis por esse escritório local. Então, e a gente funciona na forma de rede, né? O Grant Office aqui na Pró-Reitoria em rede com todos esses escritórios, só para contextualizar a Bárbara e porquê do interesse dela, que é super legítimo. Então, complementando a pergunta do Bruno, a resposta do Bruno, eu queria dizer o seguinte, Bárbara, todas as unidades têm o seu, você sabe bem disso, tem um conjunto de projetos, e dentro dos projetos tem, eventualmente, algum projeto tem um recurso que pode aplicar para que o assistente técnico de pesquisa, ou seja lá quem for, do interesse do projeto, possa ir à instituição parceira para continuidade do projeto e para interação, para seja lá o que for necessário, tá? Então, independentemente da FAPESP não poder financiar equipes administrativas, porque por lei a FAPESP só pode financiar pesquisa e não a gestão da pesquisa, se você fosse um pós-doc, Bárbara, você poderia ir numa boa. Pós-doc em gestão de pesquisa, que a gente tem vários aqui, 73 nós temos. Mas a FAPESP não pode. Independentemente disso, há recursos nas unidades, ou nos centros ou nos núcleos, que podem ser utilizados para este fim no contexto do projeto. Tá bom? Então, infelizmente, via FAPESP isso não é possível, mas você tem chance de conversar aí no Instituto de Geociências e ver de que maneira os recursos extra-orçamentários oriundos de projetos de pesquisa podem te levar ou podem te dar a oportunidade de eventualmente participar de uma mobilidade dessas no âmbito do Marie Curie Staff Exchange. Maravilha. Então, não se deixem impressionar pelas condições de elegibilidade ao fomento, seja da União Europeia, seja da FAPESP, sempre tem solução. Isso eu aprendi no Brasil. Sempre tem solução. Pois é. Sobre a participação de pós-doc, Christian pergunta se um pós-doc da Unicamp que não seja brasileiro pode participar. Do ponto de vista da União Europeia, pode. Pesquisadores de todas as nacionalidades podem participar das mobilidades. Do ponto de vista da FAPESP, Virgínia, a nacionalidade é levada em consideração? Não, não, esse não é um ponto. A nacionalidade não é um ponto. Eu vou só voltar aqui, eu tinha levantado a mão, Ah, Charlotte, sim, vou só claro. abaixar aqui só um minutinho. Só antes de complementar isso, a questão da Bárbara, como a professora Marilda aí bem colocou, né, esse apoio institucional é fundamental, e como a professora Bruna e a professora Regina colocaram esse apoio
acho que eles trouxeram informações muito importantes, né? A Bárbara colocou que a gestão qualificada é essencial para o sucesso, então é todo um time, né, que trabalha junto. E eu acho que eles trouxeram, queria até comentar, questões muito importantes nesse sentido, da experiência que eles compartilharam, o professor Bruno e a professora Regina, que pode ser muito bem aproveitada por quem está participando do evento, porque essa interação, né, da cooperação internacional, ela envolve atividades previstas, né, no projeto original, e a solução de vários problemas, né, que a experiência mostra que vão aparecer ao longo do seu desenvolvimento. Então, eu acho que toda essa questão que eles trouxeram de problemas que eles tiveram que resolver pode ser muito bem aproveitada, né, pelos colegas e com certeza faz toda a diferença para o resultado final do projeto. Voltando aqui, então, agora para a questão da nacionalidade, é só isso? Tem algum complemento, Charlotte? A questão é só essa Isso, mesmo? se um estudante da pós da Unicamp e que não seja brasileiro pode participar. Participar pode. Acesso ao fomento, que é a pergunta. Deixa eu ver aqui. Pergunta do Christian. Pode participar um estudante da pós da Unicamp que não seja brasileiro? Eu acho que a professora Marilda pode falar pela Unicamp, mas eu acho que nenhuma instituição vai levar em conta a questão da nacionalidade para aplicação de propostas ou para solicitação de bolsas. Acho que a questão da nacionalidade não vai ser um impedimento. Não é um impedimento, não, Virgínia. Do ponto de vista da Unicamp, não. Se ele é um se ele é um doutorando ou pós-doutorando, ou seja lá qual o nível, né? Na universidade, não importa se ele é brasileiro ou não, ele tem o vínculo com a universidade. Ele tendo o vínculo com a universidade, ele tem acesso ao financiamento da FAPESP, certo? Mas ele pode participar no contexto do financiamento da FAPESP, não tem problema não. Ótimo, Christian, agradeço as suas respostas. Uma última pergunta, eu acho que para você, Virgínia, bastante técnica antes de fechar, é sobre quanto tempo vale essa carta de elegibilidade que a FAPESP oferece, porque Camila, que é supervisora da EAIP, do Instituto de Economia, eh, lembra o caso de uma EAIP, EAIP EAIP, Escritório de Apoio Institucional ao ao Pesquisador. pesquisador. Certo. São esses escritórios locais, essas secretarias locais que trabalham em rede conosco. Então, Camila lembra o caso de uma docente que obteve uma carta de elegibilidade da FAPESP em janeiro, mas resolveu aplicar em outra chamada e saber se ela Sim, precisa de uma nova carta de elegibilidade da sim. FAPESP. É isso. Se for uma nova chamada, a carta não tem um prazo de validade, tá, Charlotte? Ela precisa, porque inclusive tem chamadas, né? A gente que acompanha que tem calendários bastante extensos, né? Ficam abertas às vezes por 6 meses, né? Então a carta na União Europeia, né? Na Comissão Europeia. Então a carta da FAPESP não vai ter um prazo de validade. A questão é, quando ela fez a consulta, ela informou qual era a parceria, ela fez ali um pequeno resumo do que ela pretendia naquele momento, quem era o parceiro, um pouquinho, a gente pede que, né, faça um pequeno resumo da pesquisa. Então ela fez isso. Se essas condições foram alteradas, ou seja, se não é mais aquela, né, aquela chamada com aquele parceiro para aquela pesquisa, aí ela precisa fazer uma nova consulta. Mas se ainda é aquela que ela enviou as informações, fez a consulta e vai submeter a proposta, é só uma questão realmente de calendário, igual ela fala aqui, né? Foi anunciada a chamada do CONFAP, talvez essa chamada da Comissão Europeia ainda esteja aberta, não tem problema nenhum. Então, as questões são as condições que foram informadas e não o prazo de validade efetivamente. Muito obrigada. Eu acho que conseguimos sanar todas as dúvidas. Vão surgir outras dúvidas, não duvidem disso. Vocês podem entrar em contato, quase todos nós compartilhamos contatos e a Oraxes está à disposição para ajudá-los nesse processo. Marilda e todos o Centro de Apoio ao Pesquisador da Unicamp também. Então, agradeço muito pelo empenho para aumentar essa colaboração com a União Europeia. Leonardo também pode ajudar a sanar dúvidas. Enfim, muita gente está aqui para ajudar e vimos experiências bem-sucedidas, eu tive impressão, então, tomara que continue e aumente o número. Muito obrigada a todos pela participação e pelo interesse,
E até mais, Marilda, se quiser dizer as palavras finais. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada a todos. Eu acho que só concluindo, eu preciso reforçar para a comunidade de docentes e pesquisadores da Unicamp que estão aqui conosco neste momento, que a Unicamp, que a gente aqui na Pró-Reitoria tem muito interesse em que essas parcerias continuem acontecendo. Vocês ouviram exemplos de pessoas que já tiveram que já participaram dessas chamadas, já tiveram o apoio financeiro, ah, então tiveram projetos aprovados. Não é uma coisa difícil. Vocês são brilhantes, competentes e aptos a submeter e ganhar, e terem sucesso nesses projetos. Eu queria ressaltar que eu vi aqui entre os participantes uma pessoa internacional, que ela é do Grant Office da Universidade de Linköping, na Suécia, que é a Ângela Sanseverino. Muito obrigada, Ângela, por estar aqui conosco hoje. Eles têm nessa universidade uma organização semelhante à nossa aqui, que é esse escritório de apoio institucional ao pesquisador, e eles fazem lá uma coisa muito interessante, que é a dissecção, eles chamam isso de dissecção da chamada, é pegar a chamada, dissecar a chamada, entender tudo, para depois oferecer apoio e tirar as dúvidas dos pesquisadores, que é um pouco isso que a gente está fazendo aqui agora, né? É, a ideia do Grant Office com este webinar de hoje é facilitar para os pesquisadores da Unicamp a, o acesso, a compreensão e o acesso a esta chamada, que, do ponto de vista institucional da universidade, é muito importante. Essa interação com pesquisadores da União Europeia é muito importante, muito produtiva. Eu agradeço muito a presença de todos, e especialmente da Charlotte pela brilhante organização do evento, viu, Charlotte? E a Virgínia por sempre representar bem a FAPESP nessas questões das parcerias internacionais. A gente trabalhou junto com bastante afinco para botar essas coisas de pé, né, Virgínia? Regina e Bruno, muito obrigada por compartilhar as experiências de vocês, que eu acho que foi bastante importante e esclarecedor para todo mundo. Obrigada a todos, um bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia, gente. Obrigado.